E aí pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre cinemática vetorial, tá? E não adianta a gente falar sobre cinemática vetorial sem falar sobre vetores. Mas aí o que é vetor? Galera, vetor, aqui eu coloquei para vocês, que é o símbolo matemático que vai representar o módulo, a direção e o sentido de uma determinada grandeza física, tá? Você não entendeu ainda? Ó, pensa comigo. Vamos pegar o exemplo aqui de uma grandeza física chamada massa, tá legal? Então você fala assim, tem 10 quilogramas. 10 quilogramas, pronto, você já falou a unidade de massa, já representou aquela grandeza relacionando o quilograma à massa, então fechou, não tem mais o que discutir. Agora se eu falo assim, eu vou para frente, tudo bem, você vai para frente. Eu vou para a direita, vai para a direita. Vou para a esquerda, tá legal. Vou subir com uma velocidade tal. Beleza, você está subindo? Legal. Agora, veja só. Viajarei com uma velocidade de 30 metros por segundo. Você vai viajar para onde? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? E aí? Como é que fica? Outro exemplo de vetor. Onde que você mora? Eu moro... E aí, como que você vai representar o seu endereço, se você não utilizar um vetor, né? Como que o GPS, por exemplo, vai dar a localização para você sem você usar a grandeza vetorial, sem você usar um vetor? Então, o vetor é uma seta, gente, é uma seta que eu coloquei aqui, que vai nos orientar em determinadas situações, tá? Tomando esse exemplo aqui, eu coloquei uma seta, tá? Que onde nós temos o O da origem, nós temos o P da extremidade, tá legal? Então, aqui eu chamei de V, porque é o nosso vetor. Então, o nosso vetor, nesse caso aqui, ele é igual a essa orientação de O até P, tá legal? Que é igual a P menos zero. P menos zero é o próprio V do vetor, tá legal? Então, aqui todo vetor tem três características. Isso eu falei no comecinho, lembra? Módulo, direção e sentido. Então, para essa representação aqui, a gente usou uma reta suporte, que é essa reta preta aqui, e a nossa reta vermelha aqui é a nossa seta, é o nosso vetor, tá legal? Vetor aqui, galera, eu dividi em três partezinhas, ó. 1, 2, 3. Então eu chamei de U e U, a unidade de medida, que eu não sei que unidade que é, se é metros, se é centímetros, se é quilômetros, isso não importa agora. O importante é saber que o módulo dele, o tamanho da seta, tá legal? O módulo é o tamanho da seta, é o valor dessa seta. O módulo de V é o mesmo que V, que é igual a 3U de unidades, 3 unidades. Então, se você observar aqui, o V é a seta vermelha, que corresponde a 1, 2, 3 unidades. Se eu chamasse ela de metros, unidade de metros, eu teria 1 metro, 2 metros e 3 metros. Porém, eu chamei de U, de unidade, que eu não sei que unidade que é, tá legal? Por enquanto. Então, o meu valor, o vetor, o módulo do vetor V, aqui no caso, 1, 2, 3. 3U, 3 unidades. Legal. A direção da reta R. Ó, eu sigo a direção da reta R. Aqui, ó, o R. Legal? E o sentido? Qual é o sentido? O sentido é de O para P. Legal? Eu poderia dizer que é da esquerda para a direita, ou se eu tivesse assim, da direita para a esquerda. Mas aqui a gente falou de O para P. Por que eu sei que é de O para P? Porque a seta aponta, ó, tem uma pontinha vermelha aqui, ela aponta para lá. Legal? Então, gente... O módulo de um vetor é a medida da seta que o representa. Isso eu falei para vocês aqui agora. Então, como que eu sei o que é o módulo de vetor? O módulo de vetor é exatamente o tamanho da seta. Legal? Então, pessoal, voltando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as operações com os vetores, tá? Então, de início, a gente vai falar sobre a adição de dois vetores. Galera, é o seguinte, a adição de vetores nada mais é do que eu pegar o meu vetor, que é representado aqui, e somar com o meu vetor, que é representado aqui, nesse caso, tá? Ele quer saber o seguinte, dados os vetores A e B, ó, vetor A e B, vamos obter o vetor soma, tá? A soma dos dois, no caso é o vetor R, tal que R seja igual à soma do vetor A mais o vetor B, tá legal? Essa setinha que aparece aqui em cima, todo o tempo, ela existe aí, ela está ali presente, para dizer que é uma grandeza vetorial, é uma grandeza que apresenta as três características, que são módulo, direção e sentido, tá? Então, quando apareceu a seta, é uma grandeza vetorial. Então, gente, vamos lá. Para eu fazer
a soma dos dois, eu uso uma técnica chamada, uma regra, chamada regra do paralelogramo, tá? Que é você traçar uma reta, uma linha tracejada paralela ao vetor B e também traçar uma linha paralela ao vetor A, tá? Seria você pegar isso aqui, ó, fazer uma linha paralela a B, ó, paralela a B e uma paralela ao A, olha só, tá? Então ela ficaria desse jeito aqui, onde eu tenho o vetor A, o vetor B, tá? A minha origem e o ponto P. Sendo assim, ela vai ficar dessa forma aqui. Olha que legal. Tá? Você traçou aqui a linha tracejada e a outra aqui paralela ao B e paralela ao A. Aí você, para encontrar o valor do vetor R, é simples, é só você pegar e traçar uma reta dessa origem aqui, desse ponto de encontro, até esse outro ponto de encontro aqui, ó, esse ponto P. Você vai partir uma reta do ponto 0 até o ponto P. Então, essa linha vermelha que aparece aqui, essa reta que você traçou, é justamente o vetor R, justamente aquele vetor em que estávamos procurando aqui. Beleza? Bem tranquilo. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui o vetor soma R que nós encontramos aqui, tem as seguintes características, tá? O módulo do vetor R nosso, tá? Que seria a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa, tá? A direção da reta OP, ou seja, a direção dele equivale à reta OP, beleza? E o sentido dele? O sentido, galera, é de O para P, ou seja, da direita para a esquerda, ou se eu tivesse assim, da esquerda para a direita. Mas o interessante é você saber que ela sai do ponto O e vai para o ponto P, certinho? Então, uma outra forma da gente representar também esse vetor R, tá? É a partir da lei dos cossenos no triângulo OBP, tá legal? É como se eu pegasse os pontos O, B e P, daquele desenho anterior que eu fiz, tá? Então, isso se os vetores agora A e B forem perpendiculares. Para achar o módulo do vetor soma, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o que ele quis dizer? Se esses dois vetores aqui forem perpendiculares, ou seja, o vetor A e vetor B, eles fizeram um ângulo de 90 graus, igual está aqui, então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, tá? E encontrar o vetor soma, ou o vetor R, tá? Diferente daquele outro desenho que nós fizemos, onde as retas, os vetores, eles não estavam com 90 graus. Nós tínhamos um ângulo alfa, lembra anteriormente? Mas agora a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, para determinar o vetor R, a gente pode sim aplicar o teorema de Pitágoras. Então, galera, o que eu faço? Faço aquela mesmo tracejado aqui, fechei, ó, ligo da minha origem até a minha extremidade, eu tenho o meu vetor R aqui dentro. Olha só que interessante. Agora, para eu calcular o valor desse vetor R, eu preciso aplicar o teorema de Pitágoras. Beleza? Tá aqui, Pitágoras. Observação. O vetor R pode ser representado pelo segmento orientado cuja origem coincide com a origem do primeiro, cuja extremidade coincide com a extremidade do segundo. É nesse caso aqui, ó, pelo segmento orientado, cuja origem coincide com a origem do primeiro. Então, a origem coincide com a origem do primeiro. Ela pode aparecer dessa forma? Pode, tranquilo, sem problema. Aí, nosso vetor R seria esse daqui. Então, nós teríamos chamado a regra do polígono, legal? Então, pessoal, bora fazer um exemplo aqui, bem tranquilo, bem facinho, tá? Determinar o módulo do vetor soma de dois vetores que formam entre si um ângulo de 60 graus. Ó, e cujos módulos valem 6 metros e 8 metros. Bem tranquilo. Dados aqui, isso aqui são dados colhidos do problema, né? Ele diz que o vetor A mede 6 metros, o vetor B mede 8 metros, né? Certinho no vetor. E o ângulo é de 60 graus. Então, teríamos algo mais ou menos assim. Poderia chamar isso aqui do vetor A, isso aqui de vetor B, e o nosso ângulo aqui nosso ângulo alfa, né, de 60 graus. Então eu posso fazer aquele procedimento que eu disse aquela hora, fazer a linha tracejada aqui paralela a B, olha só, e faço a minha paralelo ao A, olha só.
Legal, meu ponto P. Então, eu sei que o meu vetor resultante ele vai estar aqui dentro, ó. Olha só. Não é assim que nós vimos lá? Então ele vai estar aqui dentro. Mas como que eu acho o valor desse vetor? Galera, seguinte, o valor desse vetor eu vou achar através disso daqui, ó. R igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B cosseno do ângulo. Lembra? Nós falamos agora há pouco sobre isso. Cosseno de alfa. Vamos lá. R igual a raiz quadrada. O meu A, aqui no caso, é 6. Então, 6 ao quadrado. O meu B é 8 metros. Então, 8 ao quadrado. Mais o 2 multiplicado pelo A, que é 6. Multiplicado pelo B, que é 8. E o cosseno de 60 graus, ó. Tá? Mas quanto vale o cosseno de 60 graus? Vamos ver agora. R é igual a raiz, ó, 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64, mais 2 vezes 6, vezes 8, multiplicado pelo cosseno de 60, que é 0,5, tá legal? E que podemos chamar também de 1 sobre 2, para facilitar a nossa vida aqui. 1 sobre 2. O nosso valor de R vai ser raiz quadrada de 36 mais 64 mais 2 vezes 6 vezes 8. Vamos lá, vamos fazer passo a passo aqui. 36 mais 64, nós temos 100. Mais 2 vezes 8. 2 vezes 6 vezes 8. Multiplicado por 1, vai ter o quê? 96 sobre 2, não é isso? Então nós teríamos raiz de 100 mais 96 sobre 2, teríamos aqui raiz de 148 e a nossa unidade metros, tá legal? Por que metros? Porque ele vem falando dos vetores, sempre falando em metros. Então, nosso vetor aqui, 148 metros, tá? Galera, isso aqui a gente pode também representar como sendo R igual a 2 raiz de 37. Também está valendo, legal? Mesma coisa, tem a mesma, é o mesmo valor, tá? Então, pessoal, essa foi a parte das operações com os vetores com relação à adição dos vetores, tá? Lembrando que isso é um pré-requisito para a gente estudar o nosso tema, que é cinemática vetorial, beleza?